Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Estamos aqui em plena terça-feira com o nosso CNU Escrenta Premonição Matemática. Galera, muita gente me mandando mensagem. Professor, faz aquele aulão premonição que você faz para todos os concursos e você vai lá e acerta todas as questões. Galera, vamos lá. Ó, hoje é terça-feira, tá? A depender do quantitativo de pessoas, a gente vai fazer esse aulão premonição. Então, entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo, que a gente vai jogar aí tudo dentro do grupo. Esse aulão premonição, ele seria sexta-feira, tá? Das 8 às 12. E ele fica gravado, caso você não possa assistir ao vivo, tá? Esse aulão é ao vivo, fechado para pagantes. Todo mundo sabe que, inclusive, a gente doa 30% sempre do que é arrecadado nos nossos aulões premonições. E, galera, a gente acerta sempre, tá? Então, quem tiver interesse nesse aulão premonição, se tiver um quantitativo legal, a gente vai pegar esse aulão e vai fazer, tá? É um aulão das 8 às 12, que a gente resolve questões. Nos slides tem os mapas mentais todos bonitinhos, tá? E a gente faz o aulão revisando tudo, não tem erro, pegando todo tipo de questão possível, inclusive da banca e algumas que eu elaboro, que sempre Deus me abençoa e sempre tá lá. Vamos embora. Então, baixa o material aí que tá na descrição. Então, gente, tá aí, esquenta a premonição e nós não repetimos questões, viu? Vamos embora. Gente, primeira questãozinha, uma questãozinha envolvendo a parte de média que está no seu edital. E esse tipo de questão é uma questão muito cobrada. Tá aí o nosso site aí, ó, aparecendo na tela. E aqui é o titio Sormani Barreto. Vamos lá. A média das idades das amigas alfa, beta, celta, delta e elfa é de 32 anos. Então vamos lá, ó. Nós temos 5 amigas e a média aritmética, que eu chamo de MA, é uma média aritmética de 32 anos. No entanto, elfa sofreu um acidente e faleceu. E com isso, aquela média de idades aumentou para 36. Gente, o que é que acontece? Ó, eu tinha 5 amigas, só que a minha amiga Elfa, ela morreu. Então eu vou ter que tirar ela. Agora são quantas amigas? 4 amigas. E a média, ela passou a ser 36. A idade em que Elfa faleceu foi... Galera, você já tem que deixar guardado que essas questões que dá uma determinada quantidade de elementos, a média, aí às vezes adiciona elemento, às vezes retira, esse tipo de questão é para você fazer fácil. Eu só vou lembrar uma coisa, ó. Como é que a gente calcula a média? É sempre a soma dos valores dividido pela quantidade. Só para que você entenda, ó, aqui embaixo tem 1, ó. Se você multiplicar aqui cruzado, vai ficar como? 1 vezes soma. Soma igual a quem? MA, que é a média, vezes a quantidade. Eu sempre digo aos meus alunos, ó, média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. E a soma desses valores é só pegar a média e multiplicar pela quantidade. Por quê, professor? Vamos lá. Qual é a soma das idades das 5 amigas? É só pegar a média, que é quanto? 32, e multiplicar pela quantidade de amigas, que é 5. 32 vezes 5, 160. Gente, isso está dizendo que
Se eu somo as idades das 5 amigas, vai dar 160 anos. Só que isso é antes de uma das amigas falecer. Gente, agora a soma das idades das 4 amigas, porque uma faleceu, é só pegar quem? A média, que é 36, e multiplicar pela quantidade, que é 4. E 36 vezes 4 dá quanto? 144. Gente, agora fica simples, por quê? No início é a soma das idades das 5. Só que uma morreu. Ela saiu. Ela não está mais sendo contabilizada. Agora a soma das idades das 4 amigas é 144. Como é que eu sei a idade de Elfa, que não está mais? É só pegar e subtrair o quê? A soma das idades quando ela estava, menos a soma das idades quando ela não está mais. E 160 menos 144, isso aqui dá quanto? 16. 16 aí, qual é a resposta? Letra C. Gente, eles amam questões média, moda mediana. Vai estar na sua prova. Caso tenha o aulão pré-munição, a gente vai revisar tudo. Vai entregar a prova. Então tá aí pra gente começar. Primeira questão. Questão 2, uma questão agora recente. Ela diz o seguinte. Uma professora registrou as seguintes notas de 0 a 10 dos seus 10 alunos em uma prova. Tá aí. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta. A média, mediana e moda possuem o mesmo valor. A mediana é maior que a média. Vamos lá. Galera, vamos calcular logo a média, que é o mais fácil. Como é que eu calculo a média de 10 valores? Somo os 10 valores e divido por 10. Gente, vamos fazer a soma aqui, ó. 0 mais 4, 4. 4 mais 6, 10. 16, 23, 31, 40, 49, 58 com 10, 68. A soma das notas, 68. E divido isso pelo total de notas, que são 10. Então, quem é MA, a média aritmética? 68 dividido por 10. 6,8. Então, gente, só somei, ó. Só somei. 0 mais 4, 4. Mais 6, 10. 16, 23, 31, 40, 49, 58 com 10, 68. O que é média? Soma todo mundo e divide pela quantidade. A média é 6,8. Professor, e agora, meu tio? Vamos calcular a moda, que é molinho. O que é moda? É o valor que mais aparece. O que é moda? É o valor que tem a maior frequência. Quem é o valor que mais aparece? O valor que mais aparece é quem? O 9. Gente, o 9 ele aparece 3 vezes. Ele aparece mais que o 6, que aparece 2, que o 10, que aparece 1. A moda vale 9. Molinho. Professor, tá faltando quem? Tá faltando a mediana. Cuidado, ó, já caiu prova da FGV e a gente vai ver que ele chega lá e diz bem assim, ó, qual o segundo quartil? Qual o segundo quartil? Segundo quartil, quartil 2 é a mediana. Gente, primeira coisa que você tem que entender é que para calcular a mediana, os elementos têm que estar em ordem. Tem que estar no que a gente chama de rol. Ó, esses valores aí estão em ordem? Estão, não estão?
Não importa se é ordem crescente ou decrescente. Estão em ordem, então. 0, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Está em ordem crescente. Está em ordem. Primeiro passo, tem que olhar se está em ordem. Pessoal, se não tiver, você coloca. Já está em ordem? Tá. Se a quantidade for ímpar, você pega o do meio. Se a quantidade for par, você pega os dois do meio e tira a média. Se eu tenho 4 elementos, eu pego os dois do meio e tiro a média. Gente, aqui eu tenho 10 notas. Então eu vou pegar os dois do meio e tirar a média. Você faz assim, ó, para sobrar os dois do meio, ó. Tira um de um lado, um do outro. Tira um de um lado, um do outro. Tira um de um lado, um do outro. Tira um de um lado, um do outro, ó. Quem são os dois do meio? O 7 e o 8. Se a quantidade fosse ímpar, tira um do lado, um do outro. Tira um de um lado, um do outro, só ia ficar um termo no meio. Ia fazer assim, ó. Não, vocês não merecem. Ó, ia ficar só um termo no meio. Então, ó, vou tirar a média dos dois do meio. É só somar os dois e dividir por 2. 7 mais 8 dá 15, ó. Por 2 dá quanto? 7,5. Aí ele diz: a média, a mediana e a moda possuem o mesmo valor? Tá fora. Letra B. A mediana é maior que a média. A mediana é 7,5. É maior que a média. Isso está correto. Vamos ver a outra. C. A moda é menor que a mediana. Ó, a moda, 9, é maior que a mediana. Fora. A média é igual à mediana. Já está fora, né? A moda é o valor que ocorre com menos frequência? Não, com mais. Resposta, Lady B. Caso a gente faça esse aulão pré-munição, a gente já tem todo tipo de questão. E aí depois, vocês ficam no grupo comigo, depois que acaba a aula, a gente disponibiliza os slides com as anotações. A gente vai pegar questão com média ponderada, todo tipo de questão. Média, mediana e moda e as propriedades. Não tem erro. Vamos embora. Gente, questão 3, questãozinha de razão, novinha que tá no seu edital. A razão é divisão. A razão entre o número de mulheres e o número de homens, ó, razão é divisão. E razão, gente, segue uma ordem. Se ele falou primeiro em mulheres, tem que vir primeiro mulher. Então, ó, a razão entre mulheres e homem, no departamento em que Luísa trabalha, é de 5/7. Ele está dizendo que para cada 5 mulheres, tem 7 homens. E o total de funcionários desse departamento é 60. Então, se eu somar homem mais mulher, tem que dar quanto? 60. Sem contar com Luísa, o número de mulheres desse departamento é, ó, ele quer que você ache o número de mulheres, depois é só tirar a Luísa. No aulão pré-munição, a gente vai fazer questão regra de 3 simples, regra de 3 composta, divisão proporcional inversa, divisão proporcional direta, probleminhas de torneirinhas, probleminhas de razão e proporção, probleminhas de definição. A gente não deixa passar nada. Vamos lá. Galera, quem é meu aluno já sabe, ó. Isso aqui é o todo. E isso aqui são as partes, ó. Todo probleminha que eu tenho todo e tem as partes, você não vai perder tempo fazendo aqui meios e extremos. Tira o valor da letra e substitui, resolve a equação. Não, filho. Você vai pegar o todo, que é 60, e vai dividir pela soma das partes. Vai ficar 60, ó, 5 mais 7, 12. 60 por 12, 5. Prof, o que é 5? O valor de uma parte. Quando você pega o todo e divide pela soma das partes, você encontra o valor de uma parte. Uma parte vale 5. Só que mulheres são 5 partes. E cada parte vale 5.
5 vezes 5, 25. Se eu quiser achar homens, homens são 7 partes. Só que cada parte vale 5. 7 vezes 5, 35. E aí, ó, ele quer o total de mulheres. Gente, mulheres são 25. Aí o cara vai lá e marca 25. O bicho ruim atenta. Só que ele quer sem contar a Luísa. Ao todo são 25. Só que você vai tirar a minha amiga Luísa. Vão sobrar quantas, gente? 24 de quê? Chupa! FGV. FGVzinha. Gente, tá certa, gente. A prova toda. É estudo. Por isso que a galera fica sempre pedindo o aulão. Então, se você tem interesse em participar, entra no grupo. Vamos comigo. Questão 4. Ó, questão 2025. Para a reforma de um hospital, a empresa encarregada necessita de azulejos especiais para revestimento de vários ambientes. Caixas desses azulejos especiais foram encomendadas a uma empresa especializada e a entrega foi feita da seguinte forma. No final da primeira semana, a terça parte do total de encomenda foi entregue. Então, a terça parte é 1/3. Beleza. No final da segunda semana, uma nova remessa foi entregue, correspondendo a 40%, não é do resto, ó, é do total. Olha pra mim. Tem 3 Sormanes olhando pra você. Olha, tá vendo aí? Sormane Barreto, ao vivo. Ó, vamos lá. Gente, quando você pega esse tipo de questão, eu nem terminei de ler, que você tem porcentagem em fração, deixa tudo em fração. Vamos lá. 40% é 40 sobre 100. Que cortando os zeros, ó, não dá 4 sobre 10. Simplifica isso aqui por 2, dá quanto? 2/5. Então, o que é que ele quer dizer? Que no final da segunda semana, eu tenho 2/5 do total. No final da terceira semana, as 32 caixas restantes de azulejos foram entregues. Qual o número de caixas de azulejos especiais que foram encomendados? Você pode testar a resposta, mas às vezes ele bota bem assim, o número de caixas é um número cuja soma dos algarismos é, aí não dá para você testar. Gente, o que é que você vai fazer? Ó, eu vou somar 1/3 mais 2/5. Por quê, professor? Porque o que restar dessa fração, dessa soma, são as 32 caixas. Você podia fazer por equação. Tá no seu edital, fração. Ó, vamos somar 1/3 mais 2/5. Ó, vamos aplicar o método do peixe. O peixinho, né, para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá, ó. Esse com esse. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Ó. Somando 5 mais 6, 11. Isso quer dizer o quê? Que de um total de 15 partes, 11 partes é para a primeira e para a segunda. Vai faltar quanto para a terceira? Eita, professor. Vai sobrar quanto? É só fazer 15 menos 11, 4. Ó, para a terceira vão sobrar o quê? 4 partes de 15. Gente, ele quer dizer o seguinte, ó, que essas 4 partes, 1, 2, 3, 4, essas 4 partes de 15 são as 32, que é o que sobrou. Quando eu somei as frações, desenhei o peixinho, né? Ó, desenhei o peixinho. 3 vezes 5, 15, cruza. 3 vezes 2, 6, cruza. 5 vezes 1, 5. Né? Para somar,
5 mais 6, 11. Das 15 partes, somando a primeira e a segunda semana, já foram utilizadas 11 partes. Para 15 sobram 4. Então, essas 4 partes de 15 são os 32. Então, gente, quanto vale cada parte dessa? Só pegar 32 e dividir por 4. Cada parte aqui é 8, ó. Ó. 8, 16, 24, 32. Só que eu quero o total de caixas. Gente, o total são quantas partes? 15 partes. E quanto vale cada parte? 8. 15 vezes 8. 120. 120 aí como resposta, letra B. Tá vendo, gente? Ei, você podia fazer por regra de 3. Você podia fazer assim, ó. Raciocine. Vamos lá. Quando eu somei as duas frações, deu 11 partes de 15. Faltaram quantas partes? 4. Aí você podia fazer assim, ó. 4 partes. 4 partes é o que sobrou. São os 32. Só que eu quero saber o total, tá? O total é 15 partes. Isso é quem? X. Se você multiplicar aqui cruzado, você vai chegar aos mesmos quanto? 120. Tá vendo? A gente vai fazer questões com frações, tá? No edital, né? Vamos lá? Vamos para a questão 5. A última. Ó, probabilidade que com certeza vai estar lá. A probabilidade de Marina ser aprovada, tá? Vou chamar de A. Cada vez que presta concurso público é de 2 para 3. Ou seja, a probabilidade dela ser aprovada é 2 para 3. É isso aqui, né? Ó. 3 partes. De ser aprovada são 2 partes de 3. Eita, professor. Então, de não ser aprovada, é o que resta. 1 em 3. Esse negócio de falar probabilidade de homem, já pensa na probabilidade de mulher. Probabilidade de ganhar, já pensa na probabilidade de não ganhar. Se a probabilidade de ser aprovada é o quê? 2 em 3, ó, das 3 partes, 2 em 3 é para ser aprovada, para não ser o que sobra, 1 em 3. E aí diz, se ela prestar 2 concursos diferentes, a probabilidade dela ser aprovada em pelo menos um deles é, ó, vamos lá, gente, bater um papo aqui, ó, toda questão que pede probabilidade de pelo menos um dá trabalho. Por exemplo, ó, o que é a probabilidade de ser aprovado em pelo menos um? Aprova em um concurso A, reprova no B. Tá? Aprova em A, reprova em B. Ou aprova em B, reprova em A. Ou é aprovado nos dois. Você tem que calcular, gente, 3 probabilidades aí diferentes. Por isso que sempre que ele pedir a probabilidade de pelo menos um, você calcula primeiro a probabilidade de nenhum. Ou seja, é como se dissesse assim, ó. Você está calculando a probabilidade de no primeiro concurso não passar e no segundo concurso não passar também. Não passa em nenhum. Porque veja, gente, ó, é como se eu estivesse calculando a probabilidade do que eu não quero. Se eu sei a probabilidade do que eu não quero, o resto é a probabilidade do que eu quero. Então, quando ele diz passar em pelo menos um, calcule logo a probabilidade de não passar em nenhum. Não passa no primeiro concurso e não passa no outro concurso. Se eu sei a probabilidade de não passar em nenhum, o que resta é a probabilidade de passar em algum. E esse tipo de questão cai mais do que Neymar. Então vamos lá. Qual é a probabilidade de ser aprovado? 2/3.
e de não ser 1/3. A probabilidade de não ser 1/3. O N é vezes, porque ele não quer passar nem no primeiro concurso e nem no segundo. 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3, 9. Ó, 1/9. 1/9 é a probabilidade de não passar em nenhum. Só que ele quer a probabilidade de quê, gente? De passar em algum, em pelo menos um. Gente, é o que resta, né? Olha, se de 9 a probabilidade de não passar em nada é 1, de passar em alguma coisa é o que sobra, né? É o que sobra quanto? 8 e 9. Letra E. Ó, sempre que você pega esse tipo de questão, que ele diz assim, ó. Ah, eu quero a probabilidade de pelo menos uma ser mulher. Aí você pensa no que você não quer. Ah, ele não quer a probabilidade de ser pelo menos uma mulher. Vamos calcular primeiro a probabilidade de nenhuma ser mulher. E aí pega o complemento. Gente, foi isso que eu fiz, ó. Eu calculei, ele queria a probabilidade de ser aprovado em pelo menos um. Ou ser aprovado em um, ou no outro, ou nos dois. São 3 cálculos. Aí você calcula a probabilidade de não passar em nada. Nem no primeiro, nem no segundo. Se você sabe a probabilidade de não passar em nenhum, o que resta é passar em algum. A gente vai treinar muito esse tipo de questão. Galera, vou pedir um favor a vocês. Por favor. Acabou agora a aula aqui. Pelo menos uns 200 comentários. Curta, comente, isso é importante pro canal. Entra no grupo quem tiver interesse em participar do aulão pré-munição. E galera, deixa o like aí. Ajuda o canal, que isso é muito importante, tá? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Sigam o nosso Instagram, a gente coloca lá dicas diárias, notícias de provas que saem, muita coisa boa aí chegando pra gente. Um beijão, valeu, fui.